Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Eu coloquei aqui o título desse vídeo, A Ira de Moisés e a Ira de Deus. Na verdade, a ira de Deus vem primeiro, o que repercutiu na ira de Moisés. Mas aqui é interessante porque, diante dessa situação, Moisés passou com Deus lá 40 dias. E durante esse tempo todo, Moisés estava em íntima comunhão com Deus. Deus não estava só com Moisés, estava também com o povo. E através dessa relação, isso aqui é muito interessante, irmãos, é uma demonstração clara da onipresença de Deus. Um momento onde nós vemos Deus com Moisés e Deus com o povo também. Deus vê todas as coisas. E naquele momento, Deus chega para Moisés e fala assim: olha, o teu povo que você tirou do Egito, ele se corrompeu. Falamos sobre isso ontem, no capítulo 3 e os capítulos sucessivos, fala de que o próprio Deus chamou o povo de Israel de seu povo, mas agora, por aquela condição, ele chamou aquele povo de Moisés, ou seja, um povo humano, um povo que não vive a espiritualidade que eu quero levar. Porém, diante dessa conotação momentânea, porque ele deixou de ser povo de Deus naquele momento, Moisés então intercede e pede para que Deus reconsidere, e pede até, diz o texto aqui, que ele se arrependa daquele mal. Aí o texto fala que Deus volta atrás. É interessante isso, porque aos olhos humanos parece que Deus está sendo corrigido por Moisés. Ou seja, Deus precisava abrir os olhos para o que Moisés precisava dizer. Mas não é isso que está querendo ser dizer no texto. Jamais um ser humano poderia corrigir ou querer orientar Deus de alguma forma. O próprio texto de Isaías fala assim: quem guiou o Espírito do Senhor? Deus, ele guia a si próprio. Ele é totalmente independente do ser humano. Mas a linguagem, para a gente poder entender aqui, no sentido da intercessão de Moisés ter sido tão intensa, e vamos falar um pouco sobre isso mais amanhã, Deus pede para que Moisés se afaste, para ele matar aquele povo que está lá. Vou fazer de você, Moisés, uma grande nação. E considerem, o que Deus estava fazendo para Moisés também estava interferindo em Arão, que era irmão dele. Deus ia acabar com todos. Mas olha só que situação interessante. Diante daquele momento que Deus demonstra a sua onipresença, estou com você, mas estou também ali, estou vendo tudo que está acontecendo aqui ao meu redor, ou seja, diante da terra, eu estou vendo todas as coisas, Deus pede para com que Moisés então desça agora. Moisés desce com as duas tábuas dos mandamentos. E ao ele ver aquela situação, o texto fala que ele quebra as pedras ou quebra as tábuas da aliança no chão, como uma evidência de que assim como eles quebraram através da sua idolatria, da sua adoração àquele Deus, ao seu politeísmo, Deus agora estava quebrando também a aliança com ele. Considerando que aquela aliança que foi quebrada, Deus mostrou no momento: quebrar a minha aliança nesse momento, quebrarei com vocês também nesse momento. É claro que depois nós vemos que Deus escreve novamente das tábuas de pedra, só pede para Moisés preparar duas tábuas, ou seja, pegue duas pedras, duas tábuas e lavre ou prepare para mim. Moisés faz isso, leva até Deus e Deus a reescreve novamente e dá a ele. Então agora o pacto da aliança foi renovado, mas naquele momento ele foi quebrado. E aí me chama a atenção, a ira de Deus para com o povo era por conta da sua situação. A ira de Moisés para com o povo foi por causa do seu ato. E olha só, Moisés fala do ato, Deus fala de uma ação contínua, porque vez após outra, aquele povo de Israel desejava voltar para o Egito, desejava viver. Eu falei para vocês ontem que ao eles fazerem um bezerro de ouro, eles queriam com aquele bezerro serem bem vistos pelo povo do Egito e ser bem recebido. Então Deus tem ira por uma ação contínua. Moisés tem ira pelo um ato que ele tem visto até então naquele momento. Mas essas duas iras, Deus quer destruir o povo, Moisés em seguida também pede a eles. E é curioso porque aqui, no capítulo 32, Deus disse a Moisés que se afastasse para que Deus matasse o povo, para que Deus punisse o povo, para que Deus trouxesse juízo ao povo. Agora Moisés pede para com que os que forem do lado do Senhor que se aproxime dele. E aqueles foram somente os levitas. Aqui no capítulo 32 de Êxodo, o verso 20, deixa me ver aqui,
verso 27. Moisés disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, cada um de vocês pegue a sua espada e vão dar uma extremidade da outra do acampamento. Matem todos, até mesmo seus irmãos, amigos e vizinhos. Os levitas obedeceram à ordem de Moisés e a cerca de 3.000 pessoas foram mortas. Aqui é uma coisa muito curiosa, irmãos, porque eles matam os próprios irmãos. Há um texto aqui, no livro de Deuteronômio capítulo 33, verso 8 e 9, fala que os levitas mataram seus próprios filhos. Ali o próprio Moisés ratificando ou fazendo um suplemento, um complemento do conteúdo que foi apresentado em Êxodo. Eles mataram os próprios filhos porque eles quiseram viver na idolatria. Lembra daquele texto que Jesus falou assim: aquele que não deixar pai ou mãe, filho ou filha por amor de mim, não é digno de mim. Se eles estavam dispostos a viver no politeísmo, que o povo tomasse um levante em relação a isso. Isso foi dramático, irmãos. Porque, embora o próprio levita foi escolhido por Deus para o sacerdócio, isso foi bem depois, naquele momento ali, eles precisavam executar um serviço ao Senhor. E é interessante porque no texto no livro de Números, aqui no capítulo, deixa-me ver, eu coloquei aqui, Números 18, o verso 6 a 8. Deus mostra a sua bênção para com aquilo que eles fizeram e ele os coloca como sacerdote. Vamos ler o texto. Números capítulo 18 e o verso 6 a 8 diz assim, ó: eu mesmo escolhi dentre todos os israelitas seus parentes, os levitas, como presente para vocês, o consagrarei ao Senhor para serviço na tenda do encontro. Mas você e seus filhos sacerdotes devem se encarregar pessoalmente de todo o serviço sacerdotal relacionado ao altar e ao que está por trás da cortina interna. Eu lhes dou o serviço sacerdotal como presente. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário será morta. Então, assim, diante disso, Deus mostra a escolha que eles fizeram para o povo levita diante daquela situação que, embora fossem mortos, alguns deles, ainda assim, ao eles se voltarem para Deus, Deus os recebe, os consagra e os presenteia com um serviço que, de acordo com o Êxodo 19, era para ser para toda a nação de Israel. Mas agora Deus colocou só o povo de Israel, só os levitas, porque as demais, todas, traíram a Deus, adorando o bezerro. E até alguns dos levitas também o fizeram. E naquele aspecto, nós notamos que Deus não deixou de contar com aquele povo, mesmo diante de suas falhas. Lembrando que a intercessão de Moisés fez uma grande diferença. Sabe, irmãos, diante disso, a gente nota um cumprimento do que está em Tiago capítulo 2 e o verso 13, quando fala assim: a graça, ou de acordo com algumas traduções, a misericórdia, triunfa no juízo. O juízo de Deus foi derramado, mas a graça foi ainda mais abundante e fez com que aquele povo fosse, de fato, um povo representante do que é sagrado, a saber, o ofício sacerdotal. Então, falamos aqui sobre a ira de Deus, a ira de Moisés e a maneira como aquilo foi feito. Ambos se iraram contra o pecado. Uma ira justa de Deus, uma ira justa de Moisés. Uma sentença de Deus, uma sentença de Moisés. Lembrando que Moisés era só um porta-voz de Deus. Ele só fazia aquilo que Deus o instruía. Tanto que ele fala aqui: assim diz o Senhor, venham para o meu lado, diz o Senhor, em Êxodo 32 e o verso 25. Mas os outros que ficaram acabaram sendo mortos, cerca de 3.000 pessoas. Então, assim, Deus iria matar todos, mas notamos que não foi a maioria que estava em idolatria, mas dos 600.000 que saíram de lá, uma pequena quantidade de 3.000 pessoas. Lembrando que essas 3.000 pessoas foram induzidas por aqueles que saíram de lá, que eram pagãos no Egito, os próprios egípcios e alguns israelitas que acabaram se deixando ser contaminados. Tem um texto na Bíblia que diz assim: um só pecador destrói muitos bens. Que eu e você tenhamos o cuidado de manter nossa vida sempre diante de Deus e nunca, jamais tenha a ousadia de afrontar o Deus Todo-Poderoso. Que Deus, portanto, nos abençoe, nos conceda um bom dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo. Querido Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, neste momento e suplicamos a tua bênção para com nossas vidas. Dá-nos a tua paz, Senhor, perdoe nossos pecados e nos ajuda a sermos representantes teus nesse mundo,
em nome de Jesus. Amém. Até o próximo estudo e um abraço a todos vocês. Até logo.